Senhor meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno, pega a sua caneta, seu lápis. Ore ao Senhor e vem conosco. Vamos lá para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Labão. Labão quer dizer branco. E este nome foi dado exatamente porque a pele, né, a pele desta pessoa era mais clara, era um pouco mais branca do que as demais pessoas desde o seu nascimento. Então ele tinha uma pele mais clara, então ele foi chamado de branco. Branco em hebraico é Labão. Labão era parente dos nossos já conhecidos patriarcas. Então vamos lá. Terá, você sabe, é o pai de Abrão e o pai de Naor. É também o pai de Arã, também o pai de Miriam. Arã era o pai de Ló. Vocês lembram disso? Então vamos lá. Terá, pai de Abrão e pai de Naor. Naor teve um filho de nome Betuel. E Betuel teve dois filhos. Uma menina chamada Rebeca, que foi esposa de Isaac. Isaac, filho de Abrão. Então aqui nós temos já uma ligação, né, com a parentela. Então veja lá, Naor Betuel, Rebeca, casado com Isaac. O seu irmão, Labão. Labão teve duas meninas, duas filhas. A primogênita, Lia, e a mais nova, Raquel. Ele só teve essas duas meninas. Então, Labão, pai de Lia e pai de Raquel. Você já conhece a história, você sabe que Jacó, filho de Isaac, com Rebeca, tia de Lia e de Raquel, né, vai agora casar-se com as duas meninas. Em verdade, Jacó se casa com as primas Lia e Raquel, as duas filhas de Labão. Então nós fechamos o arco aqui, uma vez, com o casamento de Isaac e Rebeca, da família de Naor, e nós fechamos o arco, mais uma vez, com Jacó casando-se com Lia e com Raquel, filhas de Labão, também da mesma linhagem. Muito bem. Labão viveu numa cidade chamada Harã, que vocês já conhecem. Harã ficava numa região de nome Padã Arã, de onde Abrão saiu para vir a Canaã, né, a terra dos cananeus. Ora, a primeira vez em que Labão aparece é quando Abrão manda o seu servo buscar uma esposa junto à sua parentela para Isaac. E aí, quando ele encontra Rebeca, irmã de Labão, ele lhe dá alguns presentes, pulseiras, colares, brincos, coisas de ouro, coisas de joias com engastes de pedras. E isso faz com que Labão já estique os olhos de cobiça para as coisas de Abrão. Então ele percebe que ele tem um parente rico, né? E quando então Jacó chega fugido do seu irmão Esaú, porque ele o enganou no caso da bênção da primogenitura, quando Jacó chega, ele vê uma oportunidade para ganhar mais com isso também. Acontece que Jacó chega com nada. Na verdade, ele saiu fugido da sua casa. Ele não tinha riquezas suas, porque o seu pai, ainda vivo, não havia distribuído as suas riquezas. Então, ele chegou conforme ele tinha, ou seja, com ele. E aí, ao chegar, ele se encanta com Raquel e propõe para Labão trabalhar 7 anos por Raquel. Isso não era uma questão rara, isso não era uma questão difícil de entender, porque naquela época se fazia dote,
como até bem pouco tempo atrás, inclusive na nossa cultura, existia o chamado dote, existia que você pagava um dote, você dava um valor para ter um casamento. Então Jacó fez a mesma coisa, ele se propôs a trabalhar 7 anos por Raquel. O que acontece é que no dia das núpcias, em vez de Labão entregar Raquel, ele entrega Lia. E Lia foi toda vestida, com um véu, etc., entrou na tenda e foi feito então a consumação do casamento. No dia seguinte, na claridade, agora sem véu, ele percebeu que foi enganado. Quer dizer, aquele enganador que havia enganado seu irmão, que fugiu de medo por causa disso, ele estava sendo enganado agora pelo sogro, né? E quando ele viu isso, ele ficou um pouco indignado e, na verdade, Labão explica isso. E aqui nós temos 2 posicionamentos. O posicionamento daqueles que entendem esta explicação e que justificam Labão, dizendo que na cultura da época, Labão tinha razão mesmo em dar primeiro Lia, porque Lia era a mais velha. A mais velha tinha que se casar primeiro, então não havia possibilidade da mais nova se casar antes da mais velha. E isso aconteceu, inclusive na nossa cultura, até bem pouco tempo era assim que acontecia. Então alguns justificam o que Labão fez, esse engano, esse engodo que Labão fez. Outros dizem o seguinte, não, isso foi um engano, isso foi um engodo, ele deveria ter esclarecido a Jacó essa situação, esse pormenor, e é óbvio que, evidentemente, que Jacó até teria entendido. Mas, de qualquer forma, Labão ele também entrega Raquel na semana seguinte, ele já entrega a Raquel como esposa, pedindo, né, um preço de mais 7 anos. Então, na verdade, Jacó trabalha por Raquel durante 14 anos. E efetivamente ele fica lá por mais tempo ainda, mas ele trabalha 14 anos por Raquel. 7 quando ele recebe Lia e mais 7 agora para pagar Raquel. Nós vamos observar que existe uma questão muito interessante em relação ao tipo de procedimento que Labão tinha para com Jacó. Jacó era defraudado, era enganado, era prejudicado por Labão em todos os momentos. Ele mudava o salário de Jacó conforme a sua conveniência, aquilo que para ele ficava mais conveniente. E à medida em que Jacó terminou de fazer o pagamento pelas suas esposas, ele queria ir embora e Labão não deixava ele ir embora. Claro que não, ele estava sendo agraciado com bênçãos, com bens, etc. Não por ele, mas porque Jacó estava ali, porque Jacó estava fazendo o que devia ser feito. Então Deus, na verdade, estava abençoando Jacó. E acabava que Labão roubava essas coisas de Jacó. E aí chega um dia em que Deus diz para Jacó, olha, larga de tudo isso, pega as tuas coisas e vai embora, volta para tua terra, volta para tua casa. E na verdade Jacó faz isso, mas Labão o persegue com um exército, com um grupo de homens exatamente para fazer mal para Jacó. Quando ele chega perto de Jacó, Deus o repreende e diz, não toque porque este é meu protegido. E Labão toma atenção naquilo que Deus fala e acaba não fazendo isso e acaba fazendo um pacto com Jacó. É claro que ele chega brigando, ele chega discutindo, ele chega reclamando e principalmente ele reclama, e uma coisa que nós vamos observar aqui, ele reclama porque os seus terafins tinham sido roubados. Esses são ídolos do lar. Isso denota que Labão ainda era idólatra, ele era politeísta. E Jacó não tinha que fazer nada ali, Jacó tinha que sair, porque ele não era idólatra, ele era adorador do Deus Altíssimo, do Deus único. Então o que acontece é que esses terafins haviam sido roubados e
por coincidência, havia sido roubado por Raquel. Isso é uma outra história que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Ele era uma pessoa astuta, cobiçosa, invejosa, egoísta. Ele era tudo de ruim, na verdade. E a última vez que ele aparece aqui na Bíblia é fazendo um pacto de não agressão contra Jacó, entre os dois, né? Aqui está a cidade de Harã, fica na região de Padã Harã, e o lugar para onde Jacó se dirigia era exatamente o seu local, né, onde o seu pai morava ainda, aqui é a região de Siquém, de Betel, próximo a Jerusalém. E aqui o amado está vendo o que restou da cidade de Harã. Harã foi totalmente destruída. Amém, amado? Bons estudos.